As pedras estão clamando? Este é o título da nossa mensagem de hoje e a base dela está em Lucas, capítulo 19, 35 a 40, a famosa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, naquela última semana, na semana da morte de Jesus, quando ele entra como rei montado em um jumentinho na cidade de Jerusalém. O texto diz assim: E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Os que foram mandados buscaram o jumentinho. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Meus amigos, não são poucas as pessoas que erram na interpretação da figura que Jesus utilizou neste texto, quando disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. Já ouvi pessoas bem intencionadas ligarem este dito de Jesus a feitos que cristãos deveriam realizar e que por algum motivo não estão realizando. Quando, por outro lado, pessoas incrédulas ou ligadas a religiões não cristãs as realizam. Por exemplo, ateus distribuindo alimentos para os necessitados. Assim entendem aqui de forma alegórica e errônea que as pedras seriam não cristãos realizando obras que naturalmente se espera de cristãos. Certamente não é positivo que cristãos deixem de realizar obras cristãs, coisas boas que estão em acordo com a vontade de Deus, mas também seria muito bom que os outros as realizassem. Mas não é nada disso que o texto trata. Ele descreve Jesus depois de ter viajado, acompanhado de uma multidão e realizado muitos milagres, entrando de forma triunfal em Jerusalém, cumprindo uma profecia do Antigo Testamento que previa a chegada do Messias montado em um jumentinho. Está lá em Zacarias 9:9, que diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador. Humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Uma profecia a respeito da entrada de Jesus de forma triunfal e humilde ao mesmo tempo, na cidade de Jerusalém. O povo que acompanhou Jesus tinha visto milagres, tinha ouvido dos ensinos dele e agora, ao entrarem na cidade, perceberam que ele realmente é o Messias esperado, o Salvador, o Rei que vem em nome do Senhor, como eles estavam clamando. E sendo assim, não poderiam ficar calados. Impulsionados, então, pelo que testemunharam, receberam Jesus com alegria e passavam a louvar a Deus por isso. Alguns fariseus não gostaram de ver Jesus sendo recebido como Messias. Para eles, irmãos, aquilo era uma afronta. E chegaram até mesmo pedir que Jesus repreendesse os seus discípulos por tal atitude. Eles queriam que Jesus os repreendesse, dissesse: olha, fiquem quietos, eu não sou o Messias, não. Isso não é para mim, vocês estão exagerando. Mas, surpreendentemente, Jesus lhes disse que era impossível fazê-los calar.
pois aqueles que realmente percebem quem Jesus é, não conseguem ficar calados diante de tão grande revelação de Deus. Daí a utilização do dito, né, que ficou tão famoso. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Ou seja, assim como é impossível pedras clamarem, também é impossível àqueles que passam a conhecer a grandeza de Jesus se calarem, né, diante disso. Pedras não clamam, nem discípulos de Jesus se calam diante do que vem nele.